Eu lembro que quando eu comecei a aprender acordeão mesmo, eu tinha 8 anos. Meu pai tocava para os grupos de dança, né, invernadas, como a gente chama de CTGs. Eu dançava desde os 7 anos. E o meu pai precisava dar uma melhorada, coisa tal, na técnica dele, né, para aquilo que ele fazia. E acabou indo para uma professora de música lá, a dona Amélia. Até tem uma música que eu fiz em homenagem para ela, chamada Sincera. E nessa leva eu fui junto, assim, fui com ele para aprender o instrumento. Então, como ele era um autodidata também, acabou me levando para lá para que eu tivesse a instrução de aprender da maneira correta. Mas com esse intuito já na época de aprender já para tocar, porque o que eu queria era tocar dentro do CTG, já fazer apresentação, estar nas invernadas, enfim. Nessa leva que eu falei que meu pai acabou me levando para aula de acordeon, eu fiquei um tempo lá, acho que uns 5 meses, não mais do que isso, assim, talvez um pouco menos. Mas na época o meu pai acabou tendo que trocar de trabalho, aquela confusão toda, e me tirou da aula de acordeon. E aí eu não, enfim, aquele estudo formal que eu estava tendo, de aprender a ler, de aprender, enfim, a executar um repertório X, porque essa senhora, ela era uruguaia e tocava bandoneon, tocava piano, ela tinha formação em sax, piano, canto, violino, violão, ela tinha 5 ou 6 faculdades de música, assim, e era bem legal. E eu não pude mais estudar com ela, então na realidade a partir dali, muito cedo, porque a desenvoltura foi rápida, assim, eu sempre tive facilidade para aprender, para ouvir e executar, isso na realidade desde pequeno. E eu segui estudando sozinho, na realidade, então pelos mesmos livros que o meu pai tinha, que ele acabou estudando, eu peguei aquele método, na época era o Mário Mascarenhas, né? Sim, aquele amarelinho. Deve conhecer, né? Aquele amarelinho. Esse mesmo. Então eu destrinchei aquele método sozinho ali, aprendi a tocar as coisas e já tirava as coisas de ouvido que eu gostava, né, da época, assim. Não sei muito bem o que, mas eu já ouvia o Albino Manique, já ouvia o Edson Dutra, já ouvia os Bertucci um pouco, ouvia o Luiz Carlos Borges. O meu pai tinha lá em casa uma gama grande de música instrumental, de música de acordeon, principalmente, é o que ele gostava, né, de gaita, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul. Então o caminho foi meio natural para ir, eu já fui trabalhar em seguidinha, na realidade. Eu entrei para o CTG, para o grupo de dança, que eu já dançava, mas a minha vontade nunca foi aquela, na realidade. A minha vontade sempre foi estar lá dentro para poder de alguma forma tocar. Então eu comecei a tocar mesmo profissionalmente, eu diria, porque na realidade eu já saí ganhando alguma coisinha, né? Desde Sim. pequeno. Isso foi legal porque sempre me trataram sério. Eu sou de Pelotas e as pessoas sempre trataram de uma maneira séria, assim, comigo, com a minha família. Mas desde os 9 anos eu trabalho profissionalmente com isso. Eu estou com 36 agora. Eu comecei a tocar por ele, porque eu achava tão lindo ele tocando gaita, mas tão lindo, que eu nasci para ser gaiteira mesmo. E errava tudo, acontecia, descontecia. Daí ele tocava aqueles bailes para nós, né? E ele guardava a gaita lá para dentro, onde para ninguém mexer, né? E eu ia lá e dizia, mas como é que ele faz aqui? Como é que ele pega a tecla certa? Como é que... E comecei a olhar aquela gaita, eu não sei olhar. Passou. Depois daí o Getúlio era gaiteiro. Ele tocava, atacou o pulmão dele de tocar baile quando ele era solteiro, porque eu não conhecia ele. Não conhecia o Getúlio. Eu vim conhecer depois que eu era casada e ele viu entrando ali, nós parava lá no tio Durino, né? Naquela casa dele ali. E daí nós vinha da fazenda e nós ia ali comer e se preparar para sair. Daí eu casei e o Getúlio me viu a primeira vez caminhando na rua e não existia carro aqui em Curitibano.
Só eles tinham um carro. Os Camargo tinham um carro, né? Daí ele me viu entrando ali na Tia Graciosa, né, no tio Durino. É a mesma coisa. Um era marido, outro era mulher. E daí ele disse, mas nossa, o Lauro, como é que o Lauro foi achar essa italiana mais linda do mundo? E parou o carro. Parou o carro e ficou me olhando lá de fora, me olhando eu entrar para dentro do casarão do tio Durino. E ele foi, pegou um cavalo e foi almoçar na minha casa. E daí eu disse que eu queria aprender a tocar gaita. E eu não sabia que ele era gaiteiro. Daí eu disse, eu te ensino se você quiser. Eu quero que siga uma gaiteira. No fim não aguentei mais com o sucesso. O sucesso que eu tive. Foi o primeiro conjunto a gravar. Foi o primeiro conjunto que fez tudo aqui em Curitiba. Não tinha ninguém. Acho que eu meio que já vim de um berço muito musical, né? O meu pai tocava gaita botoneira, gaitinha de botão. Trovava, cantava uns versos assim decorados e outros ele improvisava. Além de que eu lembro de muito tenra idade ainda, o pai já começou a liberar o acordeãozinho dele para os manos maiores e eles começaram a aprender, em seguida já foram comprando instrumento também. Eu sou o mais novo de 7 na família e os outros tudo tocavam e cantavam, né? Começaram um duo, depois virou trio, depois a Mana entrou, começou a cantar junto, depois eu cheguei, virou conjunto Irmãos Borges. E eu com 5 anos já andava pegando a acordeoninha do pai, aprendendo umas maneirinhas. E em seguida também tive a oportunidade de estudar um pouco num conservatório lá em São Luís Gonzaga. Muito bom, a professora Lúcia Brem, uma alemoa, que era muito dedicada e ao mesmo tempo exigente com os alunos. Fazia a gente estudar, levar as lições muito esclarecidas para a semana seguinte, digamos, né? E isso vai te gerando, digamos, uma disciplina com o estudo, né? Então eu tive um bom início, eu diria. O pai colaborou bastante porque descobriu-me músico logo assim que ele viu que eu comecei a me interessar. Ele se deu conta que eu ia ser músico e tratou de fortalecer, de ajudar aquilo. E me colocou com a pessoa certa, com a professora Lúcia Brendo, que no conservatório dela talvez fosse o melhor da região ali, das missões naquele tempo de anos 50, 60. Eu sou de 53, mas eu tive em 59 por aí eu já conhecia a professora Lúcia Brendo com 6 anos para 7. E com 9 anos assim eu era um aluno destaque, com 10 anos dela, né? E isso então eu diria que talvez seja a base inicial da minha trajetória, seja esses 2 referenciais, a família, no caso, a pessoa do pai muito de perto e essa professora, essa mestre. Se eu aprendi uma vaneira com 5 anos e meio para 6, na gaitinha do pai, nessa época eu já era apaixonado por chamamé. Na verdade, começa pelo rádio. O pai tinha o vício e a tradição de acordar muito cedo, madrugar, enquanto fazia chimarrão, especialmente inverno, então enquanto fazia o chimarrão, esquentava um café, alguma coisa para comer, ele estava sempre com o rádio ligado. Começava na cabeceira da cama já. E eu, vendo e ouvindo isso, ficava muito curioso com o que ele ouvia, porque ele botava nas rádios caipira da época, que tocava boa música oriunda, digamos, de São Paulo, ali pela Rádio Record, Rádio Nacional, Rádio Tupi. E a música caipira era muito forte naquela época, e muito boa. Hoje ela é muito popular, a tal de sertaneja, essa renovada aí, né? Mas não tem, como diz o bom gaúcho, não lava os pés da velha música caipira, né?
em termos de qualidade, de proposta, né? Só que quando ele trocava de uma rádio para outra, no dial do velho rádio do pai lá, cruzava por uma ou outra rádio argentina, de Corrientes, Misiones. E eu pedia encarecidamente para o pai, deixa um pouquinho aí, deixa um pouquinho aí. Ele falava assim, até meio bonito o que eles tocam, mas eu não entendo o que falam. O pai dizia, né? E eu pedia, não, deixa, tá tocando. E aí eu ouvia um pouquinho de chamamé e aquilo foi me incomodando. Eu diria que foi povoando minha cabeça de tal forma que eu fui me apaixonando, né, por aquela musicalidade.